Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial de Simplify 3D. Eu sou o Milos e hoje eu vou explicar para vocês o que é o Skirt, o Brim e o Raft e quais as principais diferenças deles e como eles devem ser usados. Não é uma regra geral, mas é uma base. Então, como vocês podem ver, né, eu vou estar usando minha Delta. E para exemplo base do vídeo, eu vou pegar isso aqui. É uma pequena granada que serve como depósito, ela é um recipiente bem camuflado. Aqui tá dando exemplos, né, que você pode guardar dadinhos, né, mas ela tem um espaço bom lá dentro que eu já vou mostrar. O mais interessante disso daqui é que são apenas 3 arquivos. Se você usa PLA, ele não precisa de suporte nenhum. Mas agora para ABS, eu vou ter que analisar a peça para saber se ela vai precisar de suporte ou não. Então vamos nessa. Bem, então com as peças na minha área de trabalho, eu vou escolher apenas uma delas para explicar sobre o skirt. Então, o pino vai para o lixo e a cabeça também vai para o lixo. Então, eu não posso imprimir essa peça nessa mesma posição que ela está aqui. Então, eu vou dar um Ctrl L e clicar aqui na parte de baixo dela. Ela vai fazer a parte de baixo que eu cliquei ficar colada na mesa. Então, vamos centralizar. E agora vem a explicação do que é skirt e como ele é usado. Basicamente, skirt é a coisa mais simples, né? É o que chamam de linha de homogeneização. A máquina vai imprimir uma linha ao redor da peça só para ajeitar a extrusão. Então, vamos dar uma olhadinha nas configurações. Vou estar usando camada .2. Esses daqui são os números de camadas. Não tem muito segredo da peça em si. O que importa mesmo é na aba Additionals. Aqui tem Use Skirt Brim. Então, a primeira opção aqui é o número de camadas. Se eu colocar aqui 2, 3, 4, ele vai fazendo as próximas camadas, então vou deixar apenas a primeira. Até porque uma linha de homogeneização fica meio irrelevante fazer nas demais camadas. A segunda opção aqui é o offset, a separação que o skirt vai estar da peça. E a terceira opção aqui é o número de linhas que ele vai fazer. Então aqui no meu eu deixei 3, porque é um padrão. Quanto menor for a peça, maior o número de skirt para homogeneizar o filamento. Então vamos fatiar com essas configurações. Então está lá embaixo, ó. Essas 3 linhas aqui, diminuir lá para a primeira camada. Essas 3 linhas aqui, roxinhas, são skirt. Estão afastadas 5 mm da peça. Tem apenas 3 linhas e, como dá para ver aqui, está só na primeira camada. Mas essas configurações são completamente editáveis. Eu acabei de mostrar lá. Então, eu vou imprimir essa peça. Eu curti essa granadinha. Então, basicamente, o skirt é apenas isso. É a função mais básica de qualquer tipo de fatiador. Então, vamos acompanhar a impressão. Para esta impressão, eu vou estar usando o filamento ABS mármore da 3D Prime. Já no começo da impressão, eu notei que deu uma falha de overhang, mas deixa eu continuar a impressão. Então, novamente aqui na área de trabalho, com as 3 peças, beleza. Meu alvo dessa vez vai ser este pininho aqui. Então, as demais peças eu posso deletar. Esse pininho aqui tem uma peculiaridade. Um dos lados dele é chanfrado e o outro lado é reto. Então tá meio óbvio qual que vai ser o lado que eu vou colocar na mesa, né? Ctrl L e clica. Centraliza e beleza. Essa peça aqui ela tem um diferencial muito maior do que só o chanfrado na pontinha. É uma peça pequena. Então, se você não tomar cuidado, se você imprimir muito rápido, pode dar um overheat bem bonito. Fora que, uma peça tão pequena assim, em forma de torre, tem um risco bem alto também da máquina derrubar enquanto imprime. Então, para essa daqui, eu vou mostrar o que é o Brim. Então, novamente no Additionals. Daí temos aqui Skirt Brim. Eu já expliquei o que é Skirt. Agora, como que eu faço para diferenciar o Brim e aplicar ele? Basicamente, o Brim ele é o offset zerado. Então, com o offset zerado, as linhas de homogeneização vão ficar coladas na peça. Isso vai fazer a temperatura convergir de toda a área de ocupação para o centro. E ao mesmo tempo vai dar uma boa sustentação para a peça não tombar. Então, um detalhe adicional do Brim é que ele usa mais linhas de contorno. Então, vamos subir aqui para 10 linhas.
Então daí ele vai pegar só a primeira camada de impressão, vai dar um offset zerado e vai fazer 10 linhas ao redor da peça. Então isso aqui é o brim. Todas essas camadas aqui vão convergir a temperatura dessa área da mesa direto para o centro e vai evitar da peça descolar da mesa e ao mesmo tempo vai dar uma sustentação extra. Isso daqui não tem muito segredo, então a impressão está aí no cantinho. É uma boa meta para salvar alguma impressão pequena, ou alguma coisinha muito delicada. Eu uso isso daqui em quase todos os vídeos, quando tem muitas pecinhas delicadas na mesa. Aquele coelhão que eu imprimi na CRX, teve muitas peças que eu usei o brim. Então agora vamos partir para o próximo. E agora para o último exemplo, também só resta apenas uma peça na mesa. Posso deletar as outras. Então, essa peça aqui é um pouquinho estranha, porque se não fosse por esse gatilho, eu poderia colocar esse círculo reto aqui na mesa. Mas como não é esse o caso, então vamos para o lado mais difícil. Então, para que serve exatamente o Raft? Tem 3 motivos básicos para você utilizar o Raft. O primeiro deles é relacionado à mesa. Muita gente aí usa vidro. Eu uso Kapton. E conheço gente também que usa Blue Tape, no caso para PLA. Em todas as opções ele vai deixar uma característica da mesa na peça. Então a Blue Tape vai deixar meio áspero ou porosa e o vidro vai deixar uma base reta, lisa, espelhada. No caso da Kapton, ele vai deixar uns frisos, como se fosse a Blue Tape, só que a face lisa, reta, tipo vidro. Então, se por acaso você não quer essa característica da sua mesa refletida na primeira camada da impressão 3D, use o Raft. O segundo motivo é literalmente relacionado à primeira camada. Então, o Raft ele vai criar uma base um pouco maior que a peça embaixo. E como ele vai estar em contato direto com a mesa, todo o calor da mesa será direcionado para o centro e, como consequência, para a primeira camada. Isso vai evitar descolamento da primeira camada, lift ou warp. E para o terceiro motivo, esse vai para os preguiçosos. No caso, vou dar um exemplo aqui um pouquinho além da cota, né? Tipo a minha Delta, a mesa é fixa, não tem como você mexer nela. Só que no caso da minha Delta, eu consigo nivelar ela pelos carrinhos. Sei que uma certa marca nacional também é desse jeito. Daí complica bastante, porque eu não gosto de autonivelamento, acho uma porcaria isso. E para máquinas que não tem como nivelar na mesa, o Raft é a opção. Então vamos lá nas opções ver do que se trata esse tal de Raft. Então novamente aqui na aba de Channels, nós temos a opção Raft logo abaixo do Skirt Brim. Inclusive tem aqui nas opções rápidas em cima, do lado do preenchimento interno. Temos aqui a opção do Raft. Só que antes de começar a explicar sobre o Raft, eu vou voltar minhas configurações de Skirt. Então, eu posso habilitar ela por ali ou por aqui, tanto faz. Qualquer um dos dois habilita. E habilitando isso, temos esse monte de opções que quase assusta. Faz muito tempo que eu não explico algo tão complicado assim, detalhado. Então vamos lá. Camada de topo são quantas camadas finas você vai querer em cima do Raft para ele aderir à primeira camada da peça. Camada de base são aquelas camadas grossas que vai em contato com a mesa. E na terceira opção ali que eu expliquei, para você poder usar o Raft, eu expliquei sobre mesa desnivelada. Quanto mais torta tiver sua mesa, mais camadas de base você vai ter que usar, porque é uma camada grossa e vai nivelar. Offset from Party. Isso daqui eu já expliquei muito nos suportes, então aqui não vai ter muito segredo. Isso daqui é um espaçamento horizontal que ele deixa para fora da peça. Distância de separação. Isso daqui é a distância da última camada de top layer do Raft com a primeira camada da peça. Então ele vai ficar em 0,13 mm de espaçamento vertical. Aqui é o preenchimento do enfio, no caso a camada de topo. Eu deixei em 100%. O ideal seria deixar em 90% para ele não ficar tão colado assim. E velocidade depois do Raft, isso daqui se refere à primeira camada da peça. Quanto mais lento, melhor. Um outro detalhe aqui sobre a distância de separação é que isso daqui, esse valor precisa ser extremamente calibrado. Se for muito alto, a primeira camada vai ficar bosta. Se for muito baixo, vai ficar colado no Raft, então não vai servir para nada.
Então calibrem sempre isso daqui. Você pode calibrar com aqueles cubinhos 20×20. A minha aqui já está calibrada, então não preciso de muito. Vou fatiar e explicar melhor o que significa cada uma dessas opções aqui direto na peça. Então, aqui ao redor você consegue notar as 3 linhas de skirt. E um pouquinho mais ali no meio, um roxinho mais clarinho, vocês conseguem ver o haft. Como eu falei, né, ele vai criar umas camadas bem grossas espaçadas embaixo. Quanto mais torta tiver a tua mesa, mais altura vai ter, mais material será jogado fora. Literalmente isso daqui é tipo suporte, né? Você não vai jogar literalmente fora porque ele está sendo útil. Mas então, vamos ver o que é cada parte. Essa camada grossa que vocês viram ali é aquela camada de base. Quanto mais torta a mesa, mais camada dessa daqui você vai precisar. Como a minha mesa já é nivelada, né, então uma camada só já basta. As próximas 2 camadas são as camadas de topo. Então como eu só deixei 2, só vai ficar 2. E daí, aqui, vocês podem notar esse espaço horizontal. Isso daqui é aqueles 3 mm de offset. E ali embaixo dá para ver um espaçamento entre o haft e a peça. Isso daqui tem 0,13 mm. Pode não parecer nada, né, mas calibrar aquilo dali é muito chato. Então basicamente isso daqui é o haft. Já expliquei para que ele serve, então vamos acompanhar a impressão. Bem, então aqui está o corpo da granada, mas o corpo em si não tem muita coisa para se falar. Ficou uma ótima qualidade. Esse filamento mármore aqui é muito lindo. Mas o que realmente interessa é a primeira camada. Eu não sei se vai dar para ver, se eu conseguir fazer ele refletir, mas como eu falei no vídeo, né, eu uso fita Kapton, 20 mm de espaçamento. Então aqui tem uma linha e aqui tem outra. Só não sei se vai dar para ver no vídeo. Bem, de qualquer forma, ficou como se tivesse imprimido no vidro, só que com frisos. Uma ótima primeira camada. Então, essa daqui foi a primeira peça. A segunda peça não tem muito o que falar. Ela ficou com a linha de homogeneização já colada, né? E o brim junto. Novamente, a primeira camada ficou muito boa. E isso daqui, como eu falei no vídeo, né, é para não descolar da mesa e dar uma área maior de contato. Bem, aqui está a última peça. Como dá pra ver, né, ficou uma qualidade muito boa. Esse ponto do gatilho aqui seria um lugar perfeito para dar overheat. Então eu habilitei uma função no Simplify 3D chamada Speed Overdrive. Ele vai, a partir desse ponto aqui, ele percebe que ele fica menos tempo em cada camada. Então ele reduz a velocidade. Se eu tivesse Color Print na minha máquina, como eu desativei aquela coisa, né, ele estaria refrigerando daqui para cima, para dar um auxílio e evitar o overheat. Mas não é isso daqui que interessa nesse vídeo. O que interessa aqui é a primeira camada. Então, eu acabei removendo o haft. Eu precisei do auxílio de um estilete, mas nada muito complicado. A primeira camada dessa peça aqui ficou perfeita. Não apareceu marca de vidro, não apareceu marca de fita, nada. Foi como se eu tivesse tirado um suporte denso. Ficou muito bonitinho. E isso daqui literalmente vai pro lixo. No final desse tipo de impressão, você tem um jarrinho que você pode guardar qualquer coisa. Precisa ser calibrado horizontal offset, mas eu não fiz isso nessa peça. Qualquer coisa, se fica muito apertado, é só vocês pegarem nessa rosca aqui e passar uma lixa. Uma lixa bem fininha que já resolve. Mas ficou um belo item decorativo. Vou pensar no que eu uso para guardar nele. As peças não entram com muita dificuldade, mas assim mesmo tá um pouquinho preso. Isso daqui vem aquele papo, né? Cada desenhista tem seu próprio jeito de fazer as coisas.
E geralmente peças quando é modelado pela gente fica perfeita, mas quando é para imprimir na impressora dos outros não fica muito legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, dá um like e diga o que você achou nos comentários. Sei que eu não estou postando com muita frequência, mas estou fazendo o possível. Então até a próxima. Tem como trabalhar desse jeito? Ainda reclama quando para. É sem vergonha, né? Minha passarinha é sem vergonha. É sem vergonha, né? Sem vergonha. Sua xarope. Deixa eu terminar o vídeo lá, minha menina. Deixa eu terminar o vídeo. Tá com sono? Vai dormir, pereba.